Muito bom dia a todos. Eu declaro iniciados os trabalhos dessa sessão ordinária, segunda Câmara Civil, hoje que é 1º de junho de 2022. Eu cumprimento os eminentes pares que estão presentes, substituindo aí os membros natos, que é o desembargador Djalma, afastado em razão de licença, e a desembargadora Regina também de licença para tratamento de saúde. Né? Então, eu justifico já a ausência de ambos. E saúdo os eminentes desembargadores Samuel Evangelista, que é membro da Câmara Criminal, e o desembargador Lorde Nogueira, que é membro da primeira Câmara Civil. Desde já agradeço também a disponibilidade e o compromisso de ter atendido este momento para possibilitar a realização desta sessão. Cumprimento também o ilustre Procurador de Justiça, doutor Carlos Maia, faz presente, representando a Procuradoria-Geral de Justiça. Cumprimento o advogado presente, doutor Silvio Zatachi. Senhores, eu digo que eu queria comunicá-los que o item 1 da pauta, que é a apelação 701.909, final 78, eu vou retirar de pauta para fazer uns ajustes no voto, né? E trago, então, na próxima sessão. Né? E aí vamos iniciar, então, pelo julgamento do recurso em que há um pedido de sustentação oral. Eu creio que seja o item 2 da pauta, não é, doutora Gaiana? Isso, desembargador. Item 2. Então, eu anuncio para julgamento o item 2, que é o apelação civil 707.533, final 64, em que é apelante Engel Engenharia Elétrica e Sistemas Limitada e apelada Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. Vai fazer a sustentação, como já disse aí, o doutor Silvio, né? O doutor Silvio representa qual dos recorrentes? Energisa. Bom dia, excelência, Energisa. Energisa, né? Ok. Então, eu inicio o julgamento. Esse feito não tem a participação obrigatória do Ministério Público, em razão de ser matéria de direito privado. E eu indago do ilustre advogado se eu posso dispensar a leitura do relatório, uma vez que o meu já foi publicizado aí no sistema. Sim, excelência, dispenso. Ok, então eu concedo a palavra ao senhor por 15 minutos para a sua sustentação oral. Perfeito. Gostaria de cumprimentar os eminentes desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre, dizer que é uma satisfação participar dessa reunião, infelizmente não é presencial. Cumprimentar a servidora Caiana, membro do Ministério Público, enfim, bom dia a todos. Excelências, o caso em tela, a sustentação ela vai ser bem objetiva, ela não se presta aqui a discutir teses, né? E aqui o objeto central é uma tese de prescrição, tá? Trata-se de uma ação de cobrança movida pela empresa Engel. Na verdade, gostaria até de fazer um esclarecimento inicial. A empresa Engel ela vem impugnando por justiça gratuita, em que seja uma empresa robusta, né, ela opere em mais de um segmento. E aí, em alguns juízos de primeiro grau, ela tem conseguido a justiça gratuita e perpetrado aqui, talvez o que o STJ chame de assédio processual, né, que é você ajuizar as sucessivas ações com o mesmo objeto. Esse caso ele não é diferente, ela ajuiza uma ação alusiva a um contrato lá de 2008, que ela resolve ajuizar a ação em 2020, não se sabe por que o motivo de ressurgir esse contrato tão antigo, e ela pugna, ela alega que faz jus a reajustes do contrato, aqueles reajustes da Lei 8666, em que passados 12 meses da consecução do contrato, segundo ela, faria jus a esse reajustamento. Pois bem, excelências, em que pese não haja qualquer direito aqui ao reajuste, o que nos chama bastante atenção é de fato a prescrição. A prescrição aqui ela é patente. Tanto é que na petição inicial, 2/3 da petição inicial, ela tentando dizer que não prescreveu, e menos de 1/3 é o mérito da ação, né? Mas, pois bem, o juízo de primeiro grau, ele muito bem avaliando a questão, ele percebeu que a relação contratual ela findou em 30 de dezembro de 2009, foi o marco final do contrato, foi quando as relações contratuais se encerraram, e o despacho para a citação ocorreu em 25 de nove de 2020, ou seja, quase 11 anos após o marco inicial da prescrição. O juiz, então, considerou aqui que
pelos critérios do juiz de primeiro grau, considerando o prazo de 10 anos de prescrição, e segundo o juiz de primeiro grau, considerando o marco inicial da pretensão, o fim do contrato, ainda assim, foram quase 11 anos, com essas balizas construídas pelo juiz de primeiro grau. Então, aqui não assisti qualquer razão à pretensão constante na apelação, até porque o Código Civil é claro, não tem a possibilidade de você interromper a prescrição por uma eventual notificação extrajudicial. Como eu disse, o juiz ele reconhece aqui, abriu aspas, desta forma, temos que, no caso em tela, a prescrição ocorreria em 30 de dezembro de 2019, a não ser que algo tenha interrompido. Quanto a isto, o artigo 240, parágrafo 1º, dispõe que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, que neste caso ocorreu em 25 de nove de 2020. Por essas balizas construídas pelo juiz de primeiro grau, a prescrição já era gritante e a pretensão, tanto exordial quanto recursal, nos parece aqui flagrante estratégia de má-fé, né? É você trazer para o judiciário algo sabidamente descabido. Mas não é só isso, excelências, é que, na verdade, os marcos corretos não foram nem aqueles considerados pelo juiz de primeiro grau. São marcos que ainda evidenciam ainda mais a prescrição, por dois motivos. Primeiro, que a gente está falando aqui de uma dívida líquida decorrente e oriunda de um contrato, de um instrumento particular. Né? Artigo 206, parágrafo 5º. Tanto é líquida que a petição inicial não pede sentença ilíquida, não pede fase de arbitramento e estipula o valor específico que ele pedia na petição inicial, aproximadamente R$53 mil. Então a dívida era líquida. Isso de acordo, inclusive, com a própria parte autora. Né? A suposta dívida que ela alega ter seria líquida. Segundo, excelências, a gente precisa aqui separar o joio do trigo quando se fala de marco inicial da pretensão prescricional, porque essa relação contratual subjúdice ela é muito específica. Qual é o objeto do processo de origem? Reajustes contratuais, que segundo a parte autora apelante, seriam aqueles reajustes que, segundo ela, são obrigatórios passados 12 meses da consecução do contrato. Certo? Qual é o marco inicial desse reajuste? A data final da data da proposta. Isso é o que consta na lei, isso é o que consta em toda a doutrina administrativista, isso é o que consta na doutrina. O marco inicial da pretensão não é nem aquele considerado pelo juiz de primeiro grau, que o juiz de primeiro grau ainda foi bastante, ainda facilitou bastante, porque ele considerou o término do contrato. Em caso, excelências, a prescrição ainda é mais gritante, porque a prescrição não é do término do contrato. A prescrição é da data, passados 12 meses, a pretensão inicial é quando passam 12 meses da data final da proposta do edital de licitação. É isso que toda a doutrina administrativista considera. Por quê? Porque isso beneficia a empresa que está concorrendo na licitação. Por quê? Porque finda o prazo da data da proposta, aquele valor já é considerado para fins de atualização. Porque se por acaso a administração pública atrasar no início das obras, a empresa vencedora ela não é prejudicada, porque a atualização já começa lá da data da proposta. Então, por esse motivo, o marco inicial nesse objeto específico não é do fim da relação contratual. Né? Então, nesse cenário, aqui a gente está falando de 12 anos de prescrição. Né? Eu não vou me ater aqui às datas específicas para não ficar enfadonho, e também porque isso já foi objeto nas contrarrazões da apelação, na contestação, estão lá delineadas todas as datas, certo, excelência? Mas considerando os marcos trabalhados pelo juiz de piso, a gente tem aqui 11 anos de lapso temporal para o ajuizamento da ação. Ainda que a prescrição não tivesse ocorrido, o que aqui é evidente, excelências, a gente aqui está diante de uma conduta contratual de completa afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Né? Esse princípio ele é estándar de conduta em todas as relações contratuais, sobretudo com o advento do Código 2002, né, em que as partes elas devem ter a obrigação de praticarem atos consonantes, praticarem atos que não sejam contraditórios. Como é que uma empresa ela firma um contrato, realiza todo o objeto do contrato, não bastasse, celebra aditivos, momentos em que não reclama reajuste, os aditivos repactuam as cláusulas contratuais para, passados 11, 12 anos, buscar o judiciário, né,
alegando que faria jus a algum direito. Isso aqui, no mínimo, se não pela prescrição, que é um argumento aqui por extrema cautela, porque a prescrição está evidenciada, aqui é suppresso, excelência, suppresso e venire contra factum próprio. Ela pactua o contrato, celebra aditivos, finaliza a relação contratual, passada mais de uma década, ela volta para o Poder Judiciário para trazer uma tese que nunca suscitou na relação contratual, pré, durante e pós a relação contratual. Então, no nosso entender, há uma violação do princípio da boa-fé objetiva, tanto no aspecto contratual, sob a lupa da suprécio, da venire contra factum próprio, e há também uma má-fé processual, porque ela vem trazendo uma demanda manifestamente descabida, seja em sede de petição inicial, seja em sede recursal. Para me finalizar, excelências, esse caso específico ela conseguiu a justiça gratuita, por isso que ela vem insistindo nesse tema, mas em outros juízos, no mesmo objeto, que é esse pretenso direito a reajuste, justiça gratuita já foi indeferida, mais de uma ação já foi extinta, né? Então, o que se pretende aqui é que se mantenha a sentença de piso, reconhecendo de fato que houve a prescrição. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado ao doutor Silvio pela apresentação. E, senhores, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso, né? Mantendo a decisão de primeiro grau. Eu digo que o Instituto da Prescrição é regido pelo princípio da acta inata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser reduzida em juízo, a caso resistido, como preceitou o artigo 189 do Código Civil de 2002. E aqui eu digo que a decisão utilizada considerou que, no caso em particular, deve ser observada a prescrição aplicável às relações contratuais prevista no artigo 205 do Código Civil, ou seja, prazo de 10 anos. O contrato encerrou-se em 30 de dezembro de 2019, o termo de quitação de contrato foi assinado em 2 de março de 2010, então forçoso reconhecer que o juizamento da ação de cobrança deu após o decurso de mais de 10 anos, uma vez que somente é ocorrido em 24 de setembro de 2020. Né? Eu saliento que a notificação extrajudicial realizada em 12 de dezembro, visando a constituição imóvel da demandada, não interrompeu o prazo prescricional. Isto porque o referido procedimento praticado pela credora não traduz, de forma alguma, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor, conforme precitou o artigo 202, inciso 6 do Código Civil. Trago a jurisprudência e digo, finalmente, que a título de argumentação não se pode cogitar a aplicação do contido no artigo 240 do Código Civil, de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, pois quando seu juizamento, em 24 de setembro, a demanda já se encontrava prescrita. Eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. Custas e honorários pelo apelante, os quais, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11 do Código Civil, majoram 1% nessa instância, observada a gratuidade judiciária ostentada pela recorrente. Como voto e ouço o eminente desembargador Samuel Evangelista. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento o desembargador Laudivon Nogueira, o procurador de Justiça, Carlos Maia. Eu cumprimento e parabenizo o advogado Silvio pela sustentação feita, também a servidora Caiane. E eu examinei os autos, senhor presidente, estou inteiramente de acordo com o seu voto, viu? Acompanhe, ratificando o voto já lançado. Ok, eu ouço o desembargador Laudivon Nogueira. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o desembargador Samuel Evangelista, cumprimento o procurador, o Carlos Maia, outro advogado e professor, aqui, cumprimento a secretária da sessão, doutora Caiane, e destaco que sigo na mesma linha de voto do eminente relator, reputo que, de fato, a notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, e uma vez que não há previsão legal nesse sentido, eu acompanho com a mesma linha de voto, no sentido de desprover o recurso. Ok, então eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Eu agradeço então ao doutor Silvio Latache, e o senhor deseja falar algo mais?
Não, Excelência, eu agradeço a atenção, desejo um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia para você também. Então, dando prosseguimento, eu chamo o senhor agora para julgamento o item 3 de nossa pauta, que é uma apelação civil de número 700-383, final 51, vem lá de Acrelândia, apelante Cerâmica Telha Norte Limitada e outros, e apelado é o Banco da Amazônia. Nesse processo não tem sustentação oral. A minha linha de voto é no sentido de negar provimento ao apelo. Já houve votação finalizada em plenário, em votação antecipada, né? E eu proclamo o resultado, que é o desprovimento do recurso à unanimidade. Aqui não há matérias preliminares. Anuncio, então, agora para julgamento o item 4 da pauta, que é o apelo a delegado de instrumento de número 1.427.944. Nesse agravo de instrumento, ele versa sobre tutela provisória, havia pedido de sustentação oral. O advogada não está presente, doutora Caiana? Ela peticionou renunciando à sustentação. Ok. Eu, então, proclamo o resultado, já a votação finalizada, e a Câmara decidiu pelo parcial provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Bem, senhor, então, com isso, encerramos a nossa enxuta pauta. Né? Grande parte desse processo está indo para o plenário virtual, né? Uma inovação que foi muito oportuna, porque desafoga muito, né? Eu creio que na próxima semana já devo estar aí presentes, os colegas aí de Djalma e Regina. Eu agradeço e faculto a palavra ao desembargador Samuel e ao desembargador Ladivon, também ao doutor Carlos Maia. Somente, senhor presidente, para mais uma vez dizer da satisfação de estar atuando neste órgão, junto com Vossa Excelência, o desembargador Ladivon, o procurador Carlos Maia, me colocar à disposição sempre que necessário. Desejar um bom dia, bom restante de semana a todos. Muito obrigado, doutor. Também, senhor presidente, mais uma vez, é sempre uma satisfação também poder participar da sessão da segunda Câmara Criminal e desejar um bom dia de trabalho e pondo-me à disposição também para eventuais convocações. Doutor Carlos. Renovo meus cumprimentos e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Obrigado, doutora Caiana. Fiquem com Deus.